No Saber Direito desta semana, a professora Gisele Welch apresenta o curso de Precedentes Judiciais. São 5 aulas com foco na previsão legislativa da técnica de julgamento e nos precedentes formalmente vinculantes. Você vai conferir também os detalhes da repercussão geral no recurso extraordinário, de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, e a relevância da questão federal no recurso especial. Assista agora a aula 4. Olá a todos, estamos então dando continuidade na aula de hoje, a nossa quarta aula sobre o tema dentro do grande tópico de precedentes judiciais vinculantes no sistema jurídico brasileiro. Hoje nós vamos tratar sobre a repercussão geral no recurso extraordinário, Então, o que significa repercussão geral, esse requisito de admissibilidade que foi instaurado com a Emenda Constitucional 45 de 2004 para cabimento do recurso extraordinário ao STF e que está aí categorizado esse recurso com repercussão geral como uma hipótese, a decisão formada no recurso extraordinário com repercussão geral está classificado como precedente judicial vinculante por força do 927, inciso 5º. Então, vamos tratar aí desse ponto que é muito relevante e importante também dentro da sistemática dos precedentes judiciais de eficácia vinculante. Então, para nós tratarmos desse importante tema, como eu disse, da repercussão geral no recurso extraordinário, antes de mais nada, nós temos que examinar aí a hipótese de cabimento do recurso extraordinário. A previsão está na Constituição Federal, de 88, no artigo 102, porquanto sabemos qual é a função do STF, qual é a função da nossa Corte Constitucional. É fazer a salvaguarda, a preservação da Constituição Federal e dos seus dispositivos. Sempre que houver eventual lesão, ofensa à constitucionalidade, então isso pode ser feito. Existe o controle de constitucionalidade. Nosso sistema tem a dupla forma de controle de constitucionalidade. Pode ser feito de modo concentrado, via as ações cabíveis, que é a ação declaratória de constitucionalidade ou declaratória de inconstitucionalidade, ou de modo difuso, que é quando justamente um processo tramita até que se interponha o recurso extraordinário para o STF, alegando alguma violação direta. Atenção, é importante que a violação seja direta e não reflexa, Se a violação à Constituição Federal ou a qualquer dispositivo da Constituição Federal for somente reflexa, então já não vai caber o recurso extraordinário para o STF. Essas são as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Então, nós temos aqui o artigo 102, falando da competência do STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo ler. Inciso terceiro, que é o que nos importa com relação à hipótese de cabimento do recurso extraordinário. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando já passou pelo primeiro grau, segundo grau, de jurisdição, quando a decisão recorrida, aí vem as hipóteses. A linha A, contrariar o dispositivo desta Constituição. Contrariedade que tem que ser direta e não reflexa, como eu já referi, Declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então, quando tiver aí a declaração de constitucionalidade de tratado ou lei federal. A linha C, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Também a hipóteses de manejo de recurso extraordinário. Julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Essa linha foi incluída pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que é a mesma Emenda Constitucional que inseriu o requisito de admissibilidade, o filtro recursal da repercussão geral no recurso extraordinário, que eu vou já tratar na sequência. Então, aqui também foi uma das hipóteses aí, para a previsão do cabimento do recurso extraordinário. Mas o que nos interessa aqui, a previsão do parágrafo 3º do artigo 102, que também foi inserido com a Emenda 45 de 2004, aquela reforma do Judiciário que promoveu uma série de mudanças e inovações importantes. No recurso extraordinário, esse que vai para o STF por controle difuso de constitucionalidade, quando houver ofensa direta e não reflexa, não indireta, a dispositivo constitucional, o recorrente deverá demonstrar
das razões do seu recurso e em tópico preliminar, antes do mérito, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei. O que seria repercussão geral? Isso já é definido, tá? Já é por doutrina, por própria definição jurisprudencial. Repercussão geral é quando aquela matéria constitucional, aquela questão, ela tem uma transcendência para além do interesse das partes. E ela tem uma importância, vai espraiar efeitos para a sociedade de modo geral. Seja por um aspecto econômico, social, jurídico, político, tá? Algum critério, alguma questão que vai gerar uma repercussão para toda a sociedade, né? Que vai trazer aí uma implicação, tá? Consequências para toda a sociedade. E que não vai ser só para grupos, e sim para todos. Esse caráter, né? Portanto, aí, tá? Coletivo, transcendente à esfera dos particulares, não é? Então, né? A fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, o tribunal de base, né, o tribunal local, tá, estadual, regional, federal, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3, olha só, o recurso extraordinário lá no tribunal, porque quem faz a admissibilidade do recurso extraordinário é o tribunal de base, estadual, regional, federal, tá? Só vai poder recusar pela manifestação de 2/3 de seus membros. Então tem um quórum qualificado, tá? Tem um quórum qualificado para aí a negativa, né, do recurso extraordinário. Claro, porque afinal de contas é o acesso à Suprema Corte, o acesso, né, aí à Corte Constitucional. Então, para isso ser barrado, tem que ter no mínimo um quórum, né, no mínimo tem que ter um julgamento expressivo, né, de 2/3, que é o que se considera, tá, dos membros, certo? Mas ainda, assim, para efeitos mais introdutórios, antes da gente chegar em específico na questão da repercussão geral no recurso extraordinário como técnica de julgamento de precedente judicial, tá? Porque isso acontece, tá? Porque quando se admite um recurso extraordinário, quando se reconhece que ele tem repercussão geral, portanto, porque afinal de contas é um dos requisitos, né, para esse recurso extraordinário ser processado, tá? É um requisito de admissibilidade. Por isso que também é chamado de filtro recursal. Só vai chegar no STF, na Suprema Corte, aquilo que tiver realmente relevância, alguma implicação, né? Tiver trazer algum reflexo para a sociedade em algum aspecto, econômico, político, jurídico, né? Social, tá bom? Bom, aí nesse caso vai, né, ficar reconhecida, né, a repercussão geral a partir da comprovação do recorrente. O recorrente tem que fazer, isso é um ônus argumentativo, tá? Quando ele prepara o recurso extraordinário, ele tem que fazer um tópico demonstrando que aquela matéria não basta ser constitucional. Essa é a primeira coisa, né? A primeira coisa é que seja constitucional e que a ofensa seja direta e não reflexa. E ainda assim, tem um outro filtro seletor da questão, é se tem repercussão geral. É se a matéria tem essa implicação, traz, né, espraia efeitos para a sociedade como um todo. Nesse caso, né, sendo considerado que sim, aí o recurso vai ser admitido. E para não ser admitido, né, só por julgamento de 2/3, julgamento colegiado, portanto, né, um quórum qualificado, tá? E aí não vou ter, né, recurso cabível, porque afinal de contas foi decidido por quórum qualificado, maioria absoluta, de que na questão não tem repercussão geral. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso foi, né, essa inserção desse filtro, ela foi promovida com base no direito comparado, no direito estrangeiro, né? Tem vários países que têm esse filtro recursal, países desenvolvidos, que colocam as cortes superiores e a Corte Constitucional como no seu papel institucional, no seu papel, né, constitucional importante que realmente possuem. Não é admissível que STJ e STF sejam considerados terceira instância, porque isso não existe, né, em termos de organização judiciária. O STJ, o STF tem competências próprias, competências, né, bem particularizadas. E não é de revisão, não é mais uma revisão da decisão judicial.
é, na verdade, no caso do STF, salvaguardar, proteger e preservar os dispositivos da Constituição. Né? Então é importante que realmente, para levar para o STF, não via controle concentrado, que é a ADC ou a DIN, mas via recurso extraordinário, é fundamental, que é o controle difuso, né, de constitucionalidade, é fundamental que, de fato, a questão envolva, né, uma lesão a dispositivo constitucional e ainda é importante, né, que se reconheça que tem essa repercussão geral, tá, que tem, de fato, uma transcendência, que tem, né, uma relevância aí para além da questão particular, né? E esse filtro, então, recursal, né, ele tem essa característica de fazer essa seleção. Bom, aí tem a hipótese do Tribunal de Base, né, não admitir o recurso extraordinário perante o qual se interpõe, né? A interposição, em geral, né, ela é feita de forma concomitante do recurso especial e do recurso extraordinário. Na nossa próxima e última aula, a gente vai ver o recurso especial, a relevância no recurso especial, que é um outro filtro recursal que está para ser instituído ainda. Na verdade, já teve a promulgação da emenda constitucional própria, mas está esperando a regulamentação por lei, né, infraconstitucional. Tá? A exemplo do que já tem na repercussão geral, outro filtro seletor no recurso especial. Mas são recursos que são interpostos de forma conjunta no tribunal local. O tribunal local pode não admitir, né, entendendo que, enfim, viola já algum precedente vinculante, né, não tem cabimento. E quando essa inadmissão acontece no tribunal de base, né, seja do recurso especial ou extraordinário, cabe o agravo, a interposição de agravo de admissão, que daí é um agravo que se faz direto para os tribunais superiores para tentar a admissão do recurso especial ou extraordinário na origem, né, para mostrar que reúne os requisitos, de fato, né, que por exemplo, que a violação à Constituição, ela é sim direta e não é só reflexa, não é só indireta, né, e que, né, comporta repercussão geral. Aquela matéria comporta repercussão geral com certeza, né. Então, por exemplo, a discussão dos critérios para um único imóvel residencial ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável, né? Isso é uma matéria constitucional? Isso é uma matéria que envolve, de fato, direito de moradia, está no artigo 6º da Constituição? Ou será que essa ofensa não é direta, ela é reflexa? Né? Então, porque tem uma lei federal infraconstitucional que tutela isso, que é a Lei 8.009. Tá? E aí seria matéria de recurso especial e não de recurso extraordinário. Que a competência do STJ, sim, é preservar e unificar a interpretação da legislação federal infraconstitucional. O STF tem uma competência bem mais específica, que é a salvaguarda da Constituição. Né? Então, vejam, se não for, né, acolhido, tá, admitido o recurso extraordinário na origem, cabe esse recurso, que é o artigo 1042 do CPC 2015, tá, o agravo de admissão. Aí é feito direto para o Tribunal Superior, no caso, né, do recurso extraordinário, para o STF, para tentar buscar a admissão. Né? O tribunal pode ou negar, e aí se for para negar, e o STF faz isso hoje para o plenário virtual. Aliás, é importante dizer que o STF tem feito isso, né, com maestria, tem usado do ambiente tecnológico que dispõe, né, para poder fazer essa sistemática de julgamento mais expressa, mais, né, aí ágil e mais efetiva, e tem funcionado bem. No plenário virtual tem, né, justamente esses dois pontos. A matéria constitucional tá. A repercussão geral, a repercussão geral, e tem as votações ali. Para considerar que não tem repercussão geral no STF, aí, né, tem que ter julgamento de 2/3 para dizer que não tem repercussão geral, e nesse caso não vai caber recurso, não cabe recurso mais, tá? Se o STF já disse por 2/3 que não tem repercussão geral, certo? Não vai ter, então, processamento o recurso extraordinário, porque é um filtro, né, seletor, aí justamente, né, um critério de admissibilidade. Então, bastante importante aí fazer essa observação com relação à questão
tá, do quórum qualificado que tem que ter e que daí não vai caber esse recurso, tá bom? Bom, a gente vai seguir tratando, né, na sequência aqui, sobre as questões aí relativas, tá, à repercussão geral no recurso extraordinário, essa técnica que gera suspensão de processos no território nacional, como técnica de julgamento de precedentes judiciais vinculantes, tá, e, portanto, dentro da previsão do 927, a partir das próximas, né, as próximas slides e próximas aulas. Pois então, conforme nós já vimos nessa primeira parte da nossa aula relativa à repercussão geral no recurso extraordinário, a técnica de julgamento a partir, né, da interposição do recurso extraordinário, que versa sobre questão constitucional, que trata de ofensa direta e não reflexa à Constituição Federal e que traz, né, comprovadamente uma questão de repercussão geral reconhecida, com repercussão geral reconhecida, ela vai se consistir, né, num precedente também de eficácia vinculante. Na verdade, é uma impropriedade que o artigo 927 não tenha trazido expressamente ali no rol de precedentes formalmente vinculantes a decisão em recurso, né, extraordinário com repercussão geral reconhecida. Mas, considerando o órgão competente dentro do STF, né, para julgar os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, que vai ser, né, aí o Pleno, se insere dentro da previsão do 927, inciso 5º, tá? Órgão especial, né, plenário. Então, naturalmente, por força da competência do órgão que julga dentro do STF, o recurso extraordinário com repercussão geral, ele se constitui no precedente com status vinculante, com força obrigatória e tem que ser observado, né? Tem força obrigatória e não só persuasiva. Tá? Por isso que nós estamos examinando aqui dentro dessa temática dos precedentes judiciais de eficácia vinculante. Muito bem. Outro aspecto que torna, né, essa técnica adequada à sistemática de precedentes, no sentido de buscar a outorga de segurança jurídica, unidade, estabilidade do sistema, é que, quando o recurso, né, está sendo julgado, houve repercussão geral reconhecida e ele está sendo julgado, tá, para justamente formar a tese, a ratio decidendi, todas as questões que versam, né, sobre a mesma matéria, todos os processos que versam sobre a mesma matéria ficam suspensos, paralisados, aguardando a decisão, a tese que vai ser extraída no âmbito do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O que isso quer dizer? Também vamos ter aquele fator que acontece, fator de racionalidade, né, de racionalização, certo? Com a suspensão de processos que tratam da mesma matéria, até que se extraia de forma pormenorizada, com amplo debate democrático, tá, e adequada fundamentação técnica, que se aplique, então, aos outros casos também a decisão extraída no precedente, né, na técnica da repercussão, do recurso extraordinário com repercussão geral, como acontece na sistemática dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, que também tem a previsão da suspensão. Então, todo esse aspecto procedimental e, claro, o órgão, né, competente no STF, por ser uma decisão da Corte Suprema, é claro que a decisão de repercussão geral no recurso extraordinário, tá, vai ter status de precedente judicial vinculante e, portanto, tem que ter observância, tem que ter, né, aplicação pelo sistema. Né? Isso é algo bastante importante de pontuar aqui dentro dessa temática que a gente está abordando da repercussão geral no recurso extraordinário como uma técnica de julgamento que compõe o sistema de precedentes judiciais vinculantes do nosso sistema. Então, nós vamos examinar agora aqui no nosso próximo slide um recurso, né, extraordinário com repercussão geral reconhecida em IRDR, que é bem importante, como a gente já viu na nossa aula anterior de RDR, a possibilidade, né, de, a partir da decisão colegiada em RDR, do acordo de RDR, poderá haver a interposição de recurso ou especial para o STJ ou extraordinário para o STF. No caso aqui, houve a interposição de recurso extraordinário para o STF e, claro, como era uma matéria repetitiva, né, ele já foi assim afetado, assim recebido no STF e teve também repercussão geral reconhecida. Geralmente, quando a matéria tem uma transcendência, quando a matéria tem esse caráter repetitivo, a tendência é que também se reconheça automaticamente a repercussão geral, né, porque, afinal de contas,
uma questão que importa para a sociedade como um todo e não só para as partes envolvidas naquele processo. Então, bem interessante aqui, o STF analisou a repercussão geral de recurso extraordinário interposto contra o julgamento de mérito no RDR, não é? Aqui está o número do RE, tá? A relatoria foi do ministro Alexandre de Moraes, no plenário virtual, né? E aí teve, como eu falei já também anteriormente, existe o plenário virtual no STF, que auxilia bastante a questão da votação, da questão constitucional e da presença de repercussão geral. Há uma boa agilização de julgamento via, né, esse ambiente tecnológico do plenário virtual. E o voto do relator foi pelo desprovimento do recurso da União, né, que aqui também, então, o recurso era interposto pela União. O que era a matéria, para a gente entender melhor e contextualizar? E aí a gente já consegue até também vislumbrar a repercussão geral, um exemplo do que tem repercussão geral, né? O recurso discutia o direito do ente municipal ao produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte, tá? Incidente sobre rendimentos pagos, então retido na fonte por, né, rendimentos pagos, a qualquer título pelo município, por suas autarquias e fundações, incluindo-se o pagamento de rendimentos a pessoas físicas e jurídicas em razão do fornecimento de bens ou serviços, que é a previsão expressa do artigo 158, inciso 1º da Constituição Federal. Basicamente uma questão tributária, então, né, a questão de arrecadação pelo município e órgãos aí componentes, correlatos, tá, do imposto de renda retido na fonte por prestação de, de fornecimento de bens ou serviços, tá? A questão tributária, repercussão econômica, né? Tem transcendência, porque atinge um grande número de pessoas, não é uma questão só particular, está bem própria aqui demonstrada a questão da repercussão geral. Muito bem. Em 2018, a então presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, nos autos da petição 7001, determinou a suspensão em todo o território nacional. Olha que eu disse, a técnica de julgamento do recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, ela implica na suspensão de julgamento de todos os processos que tramitam em território nacional, né, sobre aquela questão. Tá? Então, isso é da mesma forma que acontece com os recursos especiais extraordinários repetitivos e também com o RDR, que a gente já viu. Então, isso traz um fator de racionalização, isso traz um fator de segurança jurídica, de estabilidade, de previsibilidade e de que não haverá decisões conflitantes sobre uma mesma questão. Tudo isso coloca, né, esse julgamento no status de, né, formação de precedente judicial vinculante, fora ainda o órgão competente de julgamento dentro do STF, né, que vai ser o órgão ali categorizado no inciso 5º do artigo 927. Então, é sim uma técnica, né, que vai formar um precedente de eficácia vinculante, tá? Embora não esteja expressamente escrito ali. Muito bem. Então, houve essa suspensão em todo o território nacional das decisões de mérito que envolvam a interpretação do artigo 158, inciso 1º da Constituição Federal, sobre esse tema tributário, em processos individuais ou coletivos. Veja, a suspensão que foi feita pela presidente do STF foi, né, não só no âmbito nacional, de processos individuais e coletivos. Né? Esperando a decisão e a tese, a ratio decidendi formada no âmbito desse recurso extraordinário com repercussão geral. E se aplicando a todos de modo igual por critério de isonomia e segurança jurídica, né? Que é o que se espera dentro de um sistema, de uma sistemática de julgamento via precedentes. Né? Então, aqui acho que dá para mostrar bem essa questão da suspensão, dessa técnica de julgamento, né, que se equipara às outras que estão dentro da classificação, né, de precedentes judiciais de eficácia vinculante, como eu já disse, os recursos especiais e extraordinários repetitivos. Na sequência aqui, acho que a gente vai seguir examinando a decisão, e eu também selecionei outras, né, aí dentro da temática dos recursos extraordinários com repercussão geral, para a gente identificar. Na próxima slide a gente já vai poder verificar, tá? Outra decisão também, nessa mesma linha dessa que nós estamos examinando, que mostra, né, que identifica, tá? Que sim, é uma técnica, né, que gera aí a formação de um precedente, tá? De eficácia vinculante, gera aí justamente a formação de uma decisão com autoridade. E também traz essa questão da suspensão, também traz essa questão, né, da racionalização
que é o que também o sistema de precedentes visa, né? Aqui no próximo slide nós já temos, né, a projeção da próxima decisão que eu selecionei para ilustrar bem, né, como o julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral, como, né, também se constitui numa técnica de julgamento de precedente judicial, né, que se constitui num precedente judicial de eficácia vinculante, pelo critério da suspensão nacional, né, que vai gerar das questões que versam, dos processos individuais ou coletivos que versam sobre a mesma matéria, né, e porque, ao fim e ao cabo, depois de um amplo debate, depois da possibilidade de participação de terceiros interessados, porque aqui eu também vou ter atuação de amicus curiae, vou falar agora na sequência, né, examinando a decisão, mas também vou ter a participação de terceiros interessados, convocação de audiências públicas. Poxa vida, se eu estou falando de matéria constitucional, de uma questão que vai ter uma repercussão irrestrita, que vai ter, né, aí uma afetação para um grande número de pessoas, é natural que se escute, então, também, mais ainda, que se promova o diálogo democrático, que se viabilize esse debate no sentido de qualificar tecnicamente e também legitimar democraticamente a formação desse precedente, que, ao fim e ao cabo, vai ter eficácia vinculante, né? E também convocação de audiências públicas e etc., que são as estratégias de legitimação democrática na formação de precedentes. Esse tema aqui foi muito falado, né, teve grande repercussão, o tema 1075, tá, julgado num recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, né? E claro, aqui, ó, coloquei ali, como eu disse antes, por quê? Que apesar de não estar expressamente escrito no rol do artigo 927, que é o rol de precedentes formalmente vinculantes, tá? Que tem lá recurso especial, extraordinário, repetitivo. Não tem expressamente decisão, julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Mas como é que eu sei que essa decisão, que essa técnica está dentro, né? Está classificada como precedente judicial de eficácia vinculante? Porque o artigo 927, inciso 5º, vai dizer que as decisões emanadas pelo órgão especial, pelo pleno dos tribunais, né, que são órgãos colegiados e que julgam questões mais relevantes, né, divergências importantes. Então, as decisões emanadas por esses órgãos também têm status de precedente e também tem que ter observância obrigatória, que é o caso da decisão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, tá? Então, aqui foi decisão dada pelo Tribunal Pleno, então entrou bem na previsão do 927, inciso 5º, é um precedente, tem eficácia vinculante. Veio de São Paulo, né, do TRF de São Paulo, 3, tá? O relator foi Alexandre de Moraes, e aqui a questão foi uma questão muito emblemática, porque envolvia a questão também da Lei da Ação Civil Pública, o artigo 16, que prevê a eficácia, né, territorial da decisão, tá? Que tinha, no primeiro momento, até a legislação, até a interpretação, né, ser dada conforme a Constituição aqui pelo STF, no âmbito desse julgado, né, tinha uma restrição ao órgão prolator da decisão. E embora, então, a questão tratada na ação civil pública dissesse respeito a uma matéria discutida e presente, né, no Brasil todo, se a ação civil pública era proposta perante um órgão prolator, né, perante um juízo, a eficácia daquela decisão só teria repercussão ali, o que é uma pena, porque não se aproveita a decisão, né, e não se enxuga a possibilidade de debater uma matéria que já está decidida e que tem que ser decidida da mesma maneira para todo o território nacional. Né? Então, na verdade, essa disposição do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública estava inconstitucional, vigorando de forma inconstitucional, e assim declarou o STF nesse julgamento, porque estava ferindo isonomia, de tratamento a casos análogos, né? E também, claro, a duração razoável do processo. Então, o tribunal, o STF, por maioria, apreciando aqui o tema 1075 da repercussão geral, negou provimento aos recursos extraordinários e fixou a seguinte tese firmada nesse, tá, recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Muito importante, né, e muito com bastante repercussão de fato pela matéria envolvida. É inconstitucional a redação do artigo 16 da Lei 7347 de 85,
Lei da Ação Civil Pública, alterada pela 9494 de 97, sendo repristinada a sua redação original, portanto. Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais, que comporta questões presentes no Brasil todo, ou regionais, mas de um estado inteiro, a competência deve observar o artigo 93, inciso 2, da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. No artigo 93, inciso 2º, existe uma ampliação da competência e da eficácia da decisão, maior do que do órgão prolator, como no caso da Lei da Ação Civil Pública, do artigo 16, declarado inconstitucional. E se entendeu que essa previsão, essa interpretação era mais consentânea à sistemática, à matéria versada em ação civil pública, porque é uma matéria repetitiva, é uma questão transindividual, né? Então, e claro, como existe um microsistema de tutela coletiva, nós sabemos, né? É um conjunto de leis que devem ser interpretadas de modo conjunto, de modo, né? Aí, sistemático. Então, tem a Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Ação Popular, Código de Defesa do Consumidor, né? A própria Constituição Federal. Então, se entendeu que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, tinha uma previsão mais consentânea com a Constituição do que o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que é a principal lei da tutela coletiva, do microsistema de tutela coletiva. Mas aqui, com relação a essa questão da eficácia territorial da decisão, a previsão do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, era mais, realmente foi reconhecida como mais consentânea, com a Constituição Federal, tá? E aí ficou decidido, ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item 2, firma-se a prevenção, tá, do juízo. Então, se tiver várias, aí ações civis públicas ajuizadas, tá, no Brasil, qual o juiz que vai ser o competente? Prevenção. Qual é o juiz prevento? O que primeiro despachou, tá? Do juízo que primeiro conheceu de uma delas para o julgamento de todas as demandas conexas. Então, as correlatas vão ser julgadas por esse juiz prevento, tá? Nos termos do voto do relator, vencido o Marco Aurélio. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator com ressalvas em pedido do ministro Dias Toffoli, por questões de atuação anterior, e também se declarou suspeito o ministro Roberto Barroso. Foi uma sessão virtual lá que aconteceu lá em março, abril de 2021. Então, não é tão antigo assim esse precedente, muito importante, e era necessário que houvesse a declaração da inconstitucionalidade do artigo 16, porquanto, de fato, estava incompatível com a previsão da Constituição no que tange a questão de isonomia, de tratamento a casos análogos e até de celeridade processual. Como eu disse, não tem por que várias ações civis públicas se pode dar uma amplitude maior à decisão, já que a questão é a mesma, relação de consumo, por exemplo, ou questão ambiental, essas questões que têm a natureza transindividual, que tem aí um caráter mais coletivo, tá? Mais difuso, certo? Que são as ações, as matérias próprias de tutela, a questão, por exemplo, de direito à saúde, que pode ser tutelada via ação civil pública. Não tem porquê, se a previsão que serve no Rio de Janeiro pode servir no Rio Grande do Sul, e não tem por que repetir uma nova ação se já tem a decisão ali e ela pode ter validade em âmbito nacional, em homenagem à isonomia, em homenagem à celeridade processual. Então, é muito mais compatível com o microsistema de tutela coletiva. Tudo isso para dizer que essa foi uma decisão muito importante, que foi dada no âmbito de um recurso extraordinário. A questão ela era essencialmente constitucional, isso a gente percebe, porque a gente está falando aqui de questão de ofensa à igualdade, isonomia, é a previsão do artigo 5º da Constituição Federal, outras questões também envolvidas de segurança jurídica, tá? E, claro, a repercussão geral, porque eu estou falando de ação civil pública, direito transindividual, direito que transcende a esfera do particular, direito que tem esse caráter aí de afetar a sociedade como um todo, Então, estou falando, sempre que eu estou falando de tutela via ação civil pública, eu estou falando de tutela de direito transindividual, estou falando de legitimidade ativa de Ministério Público, de Defensoria Pública.
Então, são esses órgãos que tutelam, né, esses tipos de direitos e ações. Então, aqui ficou claro que a matéria era constitucional, que a ofensa era direta e que implicava uma questão de repercussão geral, né, reconhecida. E aí a decisão foi prolatada, né, e a decisão aqui gerada formou um precedente, porque foi julgada pelo Pleno do STF, né, e aí se inseriu na previsão do artigo 927, inciso 5º, tá? E, né, até posso fazer aqui a leitura para a gente verificar como é que está isso previsto no artigo 927, né, para entender por que eu devo classificar a repercussão geral no recurso extraordinário, né, como um precedente, uma decisão que tem status vinculante, tá? Independente de não estar aqui, mas é pelo próprio órgão prolator da decisão. O inciso 5º fala, 927 caput fala, né? Os juízes e os tribunais observarão, inciso 5º, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então, qualquer orientação ou decisão que venha do plenário, do tribunal pleno ou da corte especial, vai estar no status de precedente judicial vinculante. Então, vocês vejam que, ou se vocês olharem os incisos 1º, né, do 1º ao 4º, eu não vou encontrar decisão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, né? Eu vou encontrar as decisões em controle concentrado de constitucionalidade, eu vou encontrar súmula vinculante, né? Aquelas decisões do inciso 1º e 2º do 927 e que tem, portanto, aí, né, obrigatoriedade não só para o judiciário, mas para a administração pública também, porque são decisões oriundas do STF, né? Na sequência, no inciso 3º, os acordos em IAC e RDR, que a gente já viu, né? E em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. Não fala nada aqui de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, o que é errado, porque, notadamente a força dessa decisão, né, ela tem que ter status de precedente vinculante, né? Os enunciados, inciso 4º, os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. Importante dizer que as súmulas do STF e do STJ também têm status vinculante. Tá aqui no inciso 4º do artigo 927, tá? E, claro, o inciso 5º que eu acabei de ler, a orientação do plenário ou do órgão especial, que é onde eu enquadro as decisões do recurso extraordinário com repercussão geral. Né? É onde eu vou enquadrar aqui, justamente por causa do órgão competente dentro do STF, tá bem? Mas é um erro, e agora com a implementação da relevância no recurso especial, que é um filtro recursal, mais um filtro recursal, que vai se instituir agora no âmbito do recurso especial, né? A exemplo do que já tem aqui na repercussão, no recurso extraordinário com a repercussão geral, na mesma linha, vai se instaurar, né, a nossa próxima e última aula vai ser sobre isso, a relevância no recurso especial e esse filtro e como é que fica essa admissibilidade, tá? No recurso especial, mas ainda está pendente a norma regulamentadora, tá? Então, ainda não tem a cobrança na prática, mas a linha, a experiência que vai seguir é a mesma, tá? Da repercussão geral no recurso extraordinário. Só que o que se espera é que daí, quando vier essa norma regulamentadora, que vai inserir o precedente, né, que vai ser formado no julgamento da relevância no recurso especial, com hipótese de suspensão dos processos que estiverem versando, né, sobre a mesma matéria, tá? Se espera que essa lei também coloque ali, então, ao lado da relevância no recurso especial, a repercussão no recurso extraordinário, como decisões com status de precedentes vinculantes, porque são, né? E devem ser assim tratadas, tá? Porque tem, né, considerando que são emanadas dos tribunais superiores, né? Pela maneira, pela técnica de julgamento que é adotada, pela suspensão que vão gerar, né, nos seus, nos processos individuais ou coletivos que tramitam sobre a mesma matéria, tá? Pelo debate democrático que pode ser instaurado para a formação da decisão, né? Isso é bastante importante para qualificar e legitimar democraticamente a formação dessas decisões, né?
e por critério, evidentemente, aí de segurança jurídica, de estabilidade e previsibilidade do sistema, né? Então, é bastante importante considerar essas decisões, tá? E que isso seja agora resolvido aqui no âmbito do artigo 927. Se aplica, portanto, também a decisão de repercussão geral, tá? No recurso extraordinário. Se aplica aqui também as previsões dos parágrafos, tá? Da necessidade de observância do artigo 489, parágrafo 1º. Toda e qualquer formação de precedente tem que ter adequada fundamentação, completa e adequada fundamentação, amplo debate e análise de todos os fundamentos relevantes para a formação da ratio decidendi, que vai ter aplicação por amostragem para os casos análogos, né? Se houver alteração da tese jurídica, né, firmada em julgamento de repetitivos, aí, para alteração, e é bem importante esse parágrafo 2º do 927, né? Para alteração, pode ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos, né, e entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Então, sempre que for alterar a tese, o tribunal entender que tem que alterar, substituir, convocar audiências públicas, aceitar a participação e contribuição de órgãos, entidades, agências reguladoras, como eu disse antes, que possam contribuir, né, ou amicus curiae, que é bastante importante para a qualificação da decisão. E, se houver alteração da jurisprudência dominante, né, a possibilidade, né, dos tribunais, de decisões do STF, né, ou dos tribunais superiores, como eu já disse, tá, a possibilidade de modulação dos efeitos, tá, temporais da alteração, né, no interesse social da segurança jurídica. Como eu disse, para que tenha aí, né, eficácia ex nunc, dali para frente só, tá? Para não prejudicar as decisões já consolidadas, já sedimentadas pela coisa julgada e não alterar a segurança jurídica, tá? A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese dotada em julgamento de casos repetitivos, observará a necessidade de fundamentação adequada, como eu já falei, e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção, da confiança e da isonomia. Então, né, toda alteração de jurisprudência tem que ter fundamentação, tem que ter, né, evidentemente que um debate prévio, uma transparência, tá? Proteção da confiança, né? E a necessidade de publicizar, tá? Parágrafo 5º, muito importante, 927. Os tribunais darão publicidade aos seus procedentes, organizando-os por questão jurídica, decidida e divulgando-os preferencialmente na rede mundial de computadores. Hoje há nos sites, tanto do STJ quanto do STF, todos os temas afetados, teses jurídicas formadas, elencado assim, de forma bem didática, tá? Temas afetados, quais são os recursos que deram origem, qual é a tese que foi decidida, tá? Para se conhecer, dando ampla publicidade. Existe o núcleo de precedentes, que trabalha, se utiliza desses, né, recursos tecnológicos para fazer essa divulgação, para que o sistema todo conheça, tá, os precedentes e possa aplicar adequadamente. Tem um acordo institucional entre o STJ e o STF nesse sentido, para compartilhamento, melhor seleção de teses, né? Então, hoje, essa questão está bem desenvolvida, bem difundida, né? Inclusive no âmbito do STJ e do STF. Então, né, nós temos aí um aprimoramento, né, um aperfeiçoamento do sistema de precedentes nessa consideração que, né, se espera que seja bem aproveitado para relevância no recurso especial, que é o tema também da nossa próxima aula, que a gente vai, então, tratar. Bom, na sequência, acho que a gente vai ver, então, as questões do quiz, para que a gente possa, então, aqui pontuar, né, e ilustrar melhor os temas que a gente tratou aqui nessa aula sobre a repercussão geral no recurso extraordinário. Então, agora, vamos examinar o nosso quiz com 3 questionamentos que eu selecionei para a gente ilustrar, né, todos esses pontos aí que tratamos sobre a repercussão geral no recurso extraordinário. Vamos à primeira delas. Relativamente ao recurso extraordinário e seu cabimento, competência, vamos lá. O recurso extraordinário é cabível contra a decisão que? Então, quando é que cabe o recurso extraordinário ao STF? Previsão lá do artigo 102 da Constituição Federal. Nós vimos lá no início. Inciso 1º, a linha primeira, contrariar o dispositivo da Constituição. Isso é caso de cabimento do recurso
extraordinário. 2. Declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Se está previsto lá na hipótese do 102. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. 4. Julgar válido o ato de governo local contestado em face de lei federal. Será que essas últimas são matérias constitucionais que devem ser debatidas no âmbito de um recurso extraordinário? Vamos ver aqui, daí temos a que diz que a 1 e 2, né, são as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. B, a 1 e 4. C, 1, 3 e 4. E D, 1, 2 e 3. Qual será qual aqui a alternativa nos traz as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário ao STF, conforme o artigo 102 da Constituição Federal? Resposta correta é letra A, perfeito. Tá? Vai caber de decisão que contraria dispositivo e a ofensa é direta e não reflexa, tá? Da Constituição Federal, e da decisão que declara inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. As demais aqui não são hipóteses, né, de recurso extraordinário, mas sim de recurso especial ao STJ, né? E não está na previsão do artigo 102 como o cabimento do recurso extraordinário à Suprema Corte, portanto. Vamos à próxima. Bem tranquila essa, só para a gente ver, né, qual é a competência para julgamento no recurso extraordinário, né? Também resolvemos pelo conhecimento e leitura do artigo 102, né, da Constituição. O recurso extraordinário será julgado, a linha A, pelos tribunais regionais federais. Será que os TRFs têm competência de julgar recurso extraordinário? B, pelos tribunais dos estados. Né? Que tipo de recurso que os tribunais julgam? Né? Recursos especiais extraordinários são recursos extraordinários, não são ordinários, né? Então, os extraordinários são dirigidos aos tribunais superiores, nós sabemos disso, né? Vamos lá. C, pelo Superior Tribunal de Justiça. Será que é recurso extraordinário ou especial? De competência do STJ. E D, pelo Supremo Tribunal Federal, Corte Constitucional, que tem função de fazer a salvaguarda e proteção da Constituição Federal. Qual será o órgão responsável competente? Qual é a resposta? Naturalmente, a D, né? O STF é o órgão responsável para julgar o recurso extraordinário que realiza o controle difuso de constitucionalidade, né? Lembrando que o STF também faz o controle concentrado, julga via ADC e ADIM a constitucionalidade, né, de normas, tá? No nosso sistema. Excelente. Então, agora temos mais uma questão com relação... Então, aqui a nossa última questão. Dentre as afirmações que seguem, qual está incorreta? Eu quero aqui a errada, a incorreta. A. O recurso extraordinário não será reconhecido quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, requisito de admissibilidade. Contra a decisão que negar conhecimento ao recurso, caberá agravo. Cabe agravo quando se reconhece que não tem repercussão geral? Vamos ver. B. Considera a repercussão geral a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, que transcendem a esfera particular das partes do processo. E C. A repercussão geral deverá ser demonstrada em preliminar do recurso extraordinário, em tópico preliminar, de forma argumentada pelo recorrente, é o ônus argumentativo do recorrente. Qual que está incorreta aqui, dessas três? Vamos ver o gabarito? Letra A, isso mesmo. Porque aqui, na verdade, né, da decisão lá no STF, que já diz que não tem repercussão geral, por aquele quórum que a gente viu de 2/3, né, não cabe recurso. Essa decisão ela é irrecorrível. Então, não cabe recurso de agravo nem nenhum recurso, né? Claro, da decisão lá do tribunal local que não admite, é que aqui, da decisão que nega conhecimento, tá? Da decisão que inadmite, que não admite, e é lá na origem, aí sim cabe o agravo de admissão, do artigo 1042, tá? Mas é outra situação que foi posta aqui, uma pegadinha, né, para aferir o conhecimento, certo? Mas aqui a incorreta, portanto, é a letra A. Então, tratamos aqui, né, nessa aula sobre um importante tema da repercussão geral, reconhecimento de repercussão geral no âmbito do julgamento do recurso extraordinário.
foi dito que essa, né, embora não esteja prevista a técnica, né, arrolada no artigo 927 como precedente formalmente vinculante, mas se considera que a decisão em sede de recurso extraordinário com repercussão geral tem eficácia vinculante, em razão da previsão do inciso 5º do artigo 927, né? Ora, estamos falando de uma decisão que é emanada pelo STF, pela Corte Constitucional, né? O regimento interno, e, de novo, reiterando isso, muito importante que se conheça a previsão dos regimentos internos do STJ, do STF, porque são eles que definem competências, né, que estabelecem que órgãos que vão julgar aí justamente esses recursos. Então, considerando a previsão do julgamento pelo pleno, né, pela Corte Especial, pelo Tribunal Pleno, essas decisões, notadamente, têm status de precedente judicial com autoridade e com eficácia vinculante. E ainda, né, a própria técnica, o procedimento estabelecido para julgar, ele, né, segue a lógica dos precedentes. Porque ocorre, por exemplo, a suspensão, né, de processos que tratam sobre a mesma questão, que está sendo analisada no âmbito do recurso, né, extraordinário com repercussão geral, sejam processos aí individuais ou coletivos, né, é feita a suspensão para que se aguarde a tese firmada, a ratio decidendi, para ser aplicada por critério de isonomia, por critério de igualdade de tratamento a casos análogos, que é a lógica do julgamento por precedentes, não é? Então, essa técnica, o amplo debate que se dá, né, de legitimação democrática, tudo isso demonstra que é mais uma técnica dentro do sistema de precedentes, dentro da perspectiva de buscar a outorga de segurança jurídica, quanto à estabilidade, previsibilidade do sistema, né, a coerência, assim como vai ser agora o tema da nossa próxima aula, a relevância no recurso especial. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.